Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, Luiz, em ritmo de sextou aí, sexta-feira, e para falar, conforme já diz o nosso título, sobre alimentação canina, tá? Então é um assunto que ele é muito polêmico, inclusive eu fiz um vídeo de incríveis 1 minuto que foi o que mais rendeu comentários no Facebook sobre alimentação. Se vocês quiserem ver, inclusive está tanto no Instagram quanto no Facebook com o título Alimentos Proibidos. E gerou, enfim, uma maior discussão, enfim, em relação à questão de quais comidas realmente eu posso dar para o meu cão, qual comida eu não posso dar para o meu cachorro, o que é proibido, o que é liberado, enfim. Então, decidi aumentar esse leque de informações sobre alimentação para conversar também que a alimentação, ela também pode definir um bom adestramento. Ela pode fazer com que o seu cão se torne obediente desde este momento. Além, obviamente, do recurso de alimentação mesmo para o seu cachorro, que vai te entregar nutrientes, enfim, entregar nutrientes para o seu cachorro para que ele possa ser saudável, né? Então, enfim, é uma questão muito importante. Muitas pessoas têm dúvidas, inclusive, tanto adestradores quanto veterinários têm leituras diferentes daquilo que pode, daquilo que não pode fazer com o cachorro. Então, bem-vinda ao grupo, por favor, pode fazer perguntas, tá? Referente ao assunto, alimentação. Enfim, vamos tocando aqui a nossa live, tá? Pessoal, o que acontece então? Primeiro, dividindo em tópicos a leitura para que fique mais claro para vocês. A alimentação, ela tem que ser equilibrada. Essa é a primeira questão. O que você precisa primeiramente saber no momento que você tem um cachorrinho filhote ou então vai adotar é a quantidade de ração que o seu cão come. Nós temos então cães de pequeno, médio e grande porte, raças distintas também. A diferenciação de raças, ela não interfere diretamente na ração, o que o cachorro vai comer e o que não vai comer. Num entendimento comum, os cães eles podem comer, seja um de grande raça e de pequena raça, o cão ele pode comer a mesma ração. Então vamos lá, um Rottweiler pode comer a mesma ração de um Pinscher. Qual é a diferença? O tamanho do grão, quando se fala de ração, ou então comida, né? Um pedacinho de uma comida caseira que você possa fazer. A gente vai chegar nesse assunto, aquilo que você pode fazer para o seu cão, né? Então, você vai estar dividindo, você vai estar trabalhando nessa forma. Você vai ter esse entendimento. Ponto comum, e isso você deve saber sobre a questão da alimentação. O cachorro de pequeno a grande porte é a mesma, tá? Aí nós vamos partir sobre gostos do cachorro. Cachorro, assim como nós, ele tem gosto e tem preferência. Então, a mesma ração que talvez se você tenha mais de um cachorro seu come e adora e outro cachorro não gosta, isso é gosto, não significa que a ração que você está comprando é de má qualidade. Se o cachorro refugar, recusar, significa que talvez ele goste mais e dê preferência para um outro tipo de proteína que é feita a ração. Hoje nós temos diversas no mercado, de salmão, de peixes, de carne, de gado, de frango, enfim, tem diversos sabores, diversos aromas a ração. Convido a você que tem cachorro pegar um punhadinho, sentir o cheiro da ração, ou então ver o rótulo atrás para ver o tanto enfim, ingredientes que compõem um equilíbrio de alimentação para o cão. E tudo isso é pensado, né? Então, até aqui o nosso posicionamento do Adestra Cão, nós defendemos sim a alimentação por ração, mas também nós acreditamos que uma alimentação equilibrada, onde você pode fazer em casa, ela se torna mais barata e tem a mesma eficácia para que seu cão possa estar, além de saudável, com pelo brilhante, com os dentes fortes. Nós realizamos um estudo, inclusive nós temos um material do Adestra Cão que nós daremos como bônus. Depois eu explico para vocês no decorrer do nosso lançamento, inclusive no nosso webinário, que ocorrerá a partir do dia 11 de maio. Vou explicar para vocês mais sobre como é que funciona essa apostila, quem pode ganhar, o que ela fala
E a questão dos nutrientes, né? A questão de benefício do seu cão no momento que você faz a própria comida para ele. Bom, mas voltando então para a nossa linha de raciocínio. A primeira questão é essa, questão do tamanho do grão mesmo da ração, né? Nesse primeiro momento falando de ração, para diferentes raças e a quantidade de ração. O que hoje nós podemos trabalhar com uma linha de raciocínio para saber o que o seu cão pode comer ou não pode comer? Bom, varia muito do peso do seu cachorro, da raça do seu cachorro, ou se ele é um vira-lata, o tamanho do cão. Então, a partir desse momento desse estudo, é que você vai conseguir definir quantas gramas você dará para o seu cão de ração ou então da comida que ele deverá comer, para que ele não tenha problema de obesidade, né, que isso pode trazer diversos problemas, assim como humanos, ou então que ele emagreça, fique desnutrido. Outra questão muito importante na alimentação é você analisar se o seu cão ele é mais ativo, mais brincalhão, tem mais espaço, caminha mais, faz mais exercício, ou ele é mais sonolento, ele fica mais dentro do apartamento, do ambiente fechado, não passeia talvez com tanta regularidade, ou então os passeios são curtos, só aquele passeio para fazer xixi, cocô, enfim, fora de casa e depois volte. Isso tem que ser levado em consideração para as calorias necessárias do seu cão. Então não é uma série de estudos, não é uma fórmula correta, isso você tem que analisar. Vou estar fazendo vídeos aí em seguida nas nossas plataformas, falando um pouquinho mais sobre isso e dando algumas dicas bem importantes, bem legais, para que você possa dar a ração de uma maneira adequada, uma quantidade correta. Se você está dando a mais, além da saúde, você vai estar gastando dinheiro, desperdiçando, e o objetivo da Adestracão é, além do seu cão obediente, fazer com que o ambiente dentro da sua família com o seu cão seja melhor e também ele seja mais saudável. Esse é o nosso objetivo, aquilo que a gente traz aqui para o Adestracão. Muito mais do que um curso só para adestrar, né? Para entender realmente. E então, pessoal, falando então sobre a questão da ração, da quantidade, a gente vai para uma linha que é muito importante, que as pessoas muitas vezes não valorizam, que é o quê? A quantidade de vezes que é dado a ração para um cachorro. Tem muitas pessoas que dão o quê? Compram aqueles potes onde tu dá o reservatório, fica o reservatório da comida, no momento que o cão vai comendo, vai baixando a ração, o nível, e fica sempre exposto a ração para ele. Ou então, assim como o gato, porque para gato sim, é interessante deixar sempre a ração exposta para que o gato coma na hora que ele queira, né? Mas, continuando a linha de raciocínio, depois eu já leio a sua pergunta, o que a gente pode fazer? O objetivo é sempre organizar e ter disciplina para o seu cão, tá? Então, o que é necessário você fazer para ter disciplina no seu cão? Primeiramente, para tu conseguir adestrar, uma ferramenta muito importante é que já na alimentação você possa determinar horários específicos para que você possa servir o seu cachorro. Então, vamos lá. A questão da ração exposta, isso é muito ruim, realmente muito ruim. O seu cão ele não vai ter um horário de comer, ele vai comer de uma forma errada, você não vai ter o controle da quantidade de vezes que ele está comendo, além da ração exposta, está exposta justamente também a moscas, a parasitas, ele pode estar comendo alguma comida que pode ter larvas ou então até vermes. A comida exposta ela é muito perigosa, mesmo que seja uma ração seca. O que deve ser realizado é sempre você estabelecer horários para que você possa dar a ração para o seu cachorro. No mínimo, 2 vezes, mas no mínimo mesmo. Os cães, tal qual nós, para o organismo dele funcionar corretamente, o ideal seria fazer pequenas alimentações de 3 a 4 horas, tá? Mas, obviamente, como a gente tem trabalho, geralmente a gente não tem tempo, principalmente durante a semana, para fazer isso. O interessante é que pelo menos seja servido ao cão 3 vezes a ração ao dia. De manhã, no almoço, ou então logo no início da tarde. Por exemplo, antes do seu trabalho, no horário de almoço, se você almoçar na sua casa. E no final da tarde, mais à noite, depois do passeio, se você tem o costume de passear no final da tarde. Isso faz que o organismo dele funcione regularmente.
e que você possa, inclusive, ter o controle de já fazer exercício de adestramento no momento da ração, para que ele possa esperar, para que ele não pule para você, ou pule no saco de comida, ou então ele queira morder, comece a latir. Você pode controlar essa ansiedade e esse pode ser um gatilho muito importante para o adestramento. Utilizar horários específicos justamente para você poder dar a ração para ele e ele poder já ser treinado, inclusive nesse momento. Bom, lendo a pergunta aqui. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Gostaria de saber sobre como eu poderia alimentar meu cão de forma saudável, porém caseira. O que eu poderia dar para o meu cão? Tá. Já vamos chegar lá. Essa pergunta é muito importante, tá? Primeiramente, né, sobre essa linha de adestramento, enfim, já estou dando a dica para vocês de antemão, depois vou fazer um videozinho especial justamente para isso aí, sobre a questão de horários específicos e de um melhor funcionamento do organismo do seu cão e como que você pode utilizar essa questão da alimentação justamente para que ela funcione para o adestramento, né? Bom, pessoal, o interessante então para que vocês saibam, tá? Ração. Hoje tem diversas linhas de ração para cachorro. Tá? É interessante, a gente tem pauta livre aqui para falar, porque a gente não tem compromisso nem patrocínio de nenhuma marca de ração, então a gente fala com propriedade aqui tudo para você. Hoje nós temos 3 linhas de ração. E eu utilizo essas palavras, você pode utilizar a que vocês quiserem. Ração combate, uma ração premium e uma ração super premium. A combate é uma ração mais barata. É uma ração que vai realmente... ela não é tão benéfica, tão balanceada, tem um cuidado tão grande para o seu cão. Vai alimentar realmente, mas provavelmente não terão tantas propriedades para fazer com que o pelo do seu cão brilhe, ou então que fortifique os dentes, ou então pode ter substâncias que podem inclusive ser prejudiciais aos cães, tal qual a alimentação humana. Muitas comidas que nós compramos existem substâncias que são extremamente malignas para nós, como por exemplo um refrigerante light, onde tem o aspartame, que realmente muitas pessoas não sabem, mas faz muito mal para nós, né? Mas está ali na alimentação. Tal qual numa ração combate, existe algumas substâncias que, para baratear, realmente, enfim, alimenta o cão, mas não é tão indicado, né? Não vou citar nomes, obviamente, né? Mas é essas rações mais baratas que você encontra em supermercado. Geralmente as Premium e as Super Premiums, elas são escalonadas por um órgão vigente que analisa essas rações para que elas possam ser intituladas como Premium ou Super Premium. Não é simplesmente elas que colocam o nome no rótulo, nós somos Super Premium e ponto final. Não, existe uma avaliação. Ela é escalonada. Uma Premium vai ser uma ração intermediária. É uma ração que já utiliza alguns elementos, alguns ingredientes que funcionam melhor para a saúde do seu cão. Já é mais selecionado. E eu não estou falando aqui de ingredientes, tá, pessoal? Tanto a Combate quanto a Super Premium vai ter a mesma base de salmão, peixe, carne de gado, carne de frango. Não é isso. São os elementos e ingredientes que estão ali no rótulo, que a gente nunca lê, que está ali dentro, está descrito sobre questão de ração. É isso que vocês têm que analisar. Essas substâncias têm questões, alguns ingredientes que não funcionam tão bem ao organismo do cão. Pode inclusive causar alergias, em casos extremos, obviamente, vômitos ou diarreia, mas geralmente os problemas mais comuns é a desnutrição, uma desnutrição leve. O teu cão, se ele está acostumado a fazer exercícios, ele tem um grande vigor físico, o que acontece é justamente isso. Pode ocorrer dele começar a ficar mais prostrado, mais quieto, e isso tem uma ligação direta com a alimentação. A Premium, como eu tinha falado, tem ingredientes melhores, e a Super Premium, então, é o que a gente considera hoje como uma alimentação de ração top. A questão da alimentação top, pessoal, é importante, muito importante falar que o que acontece? A Super Premium, ela pode trazer uma questão de qualidade de ração para que você possa alimentar o seu cão, aonde que
ela não é tão mais cara. A ração não é uma questão de valor. É uma questão realmente da qualidade, dos benefícios e dos ingredientes positivos que vão funcionar melhor para o organismo do seu cachorro. É isso que você tem que analisar. É isso que você tem que ver principalmente. E isso é principalmente o assunto da alimentação quando a gente fala sobre ração. Voltando à pergunta então, aonde eu gostaria de saber sobre como eu poderia alimentar meu cão de forma saudável, porém caseiro, o que eu poderia dar para o meu cão. Com essa preocupação, a Destra Cão, ela realizou um e-book que estará disponível para vocês como bônus do curso Adestra Cão, com 25 receitas saudáveis e saborosas que o seu cão ele vai adorar, utilizando como estudo uma alimentação através de livros, né? Uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação que fará com que o seu cão tenha todos os nutrientes e especializada justamente em cada ingrediente para que ele possa ter a melhora, principalmente na sua visão, na audição, enfim, na sua pelagem, para que abra o brilho dos seus pelos, na fortificação dos dentes. Então esse e-book é muito legal, pessoal. São receitas fáceis, comidas baratas, uma opção muito boa que pode ser substituída às rações super premium, como eu havia falado anteriormente, que utiliza basicamente a receita de 50% dentro da composição de proteína, seja fígado, carne de frango ou então a carne de gado, como você prepara a ração e os vegetais que o seu cão pode comer, né? Então, que existem alguns que ele não pode se alimentar, a gente já vai chegar nessa parte. Mas então, respondendo à pergunta, esse e-book ele vai te trazer muitas dicas importantes para a saúde do seu cão. Mas vamos lá, o que você pode dar para o seu cão? Proteína. Proteína com certeza absoluta, tá? Existem estudos diferentes aqui de linha de raciocínio de veterinários diferentes. Tem veterinários que dizem e defendem que a carne crua é importante para o cão. Tem alguns já que dizem que seria necessário cozinhar a carne para que realmente as proteínas, inclusive com a água que forma do cozimento da carne, possa ser servida ao cão. E isso é mais nutritivo, mais gostoso também para o cachorro comer, né? Ele vai comer ambas as partes. A Adestra Cão, ela tem a linha de raciocínio do cozimento do alimento, ok? Então a carne, você cozinha, deixa ela no ponto, não coloca sal, tá? Sal é muito prejudicial para o seu cão. Você simplesmente cozinha a carne e se você quiser botar um pouco de água, enfim, fazer um pouco de caldo para colocar ali para o cão, para servir não quente, por favor, tá? Você vai servir para ele numa temperatura normal, ambiente, então você pode servir para ele. Proteína é essencial para ele, tá? Você pode utilizar então, conforme eu falei, qualquer proteína de gado, de frango, uma carne muito importante para o cão, assim como para nós, é o fígado. O cão adora o fígado e é muito importante para ele, né? Tem muitas virtudes nessa carne. Além disso, você pode utilizar partes da carne do frango ou do gado que seja bem barata mesmo. Por exemplo, a moela, ou então a carne de pescoço, ou então a carne das patinhas. Você indo num açougue, você pode literalmente pegar o que é refúgio por um preço muito barato e fazer uma alimentação equilibrada e ótima para o seu cão, com um preço muito mais baixo do que você pagaria num saco de ração super premium, que é a relação que nós estamos fazendo aqui, né? Então, vegetais, o que você pode colocar? Bom, vegetais é uma diversa gama. É mais legal, é mais importante daqui a pouco eu falar quais que você não pode dar para o seu cão. Por exemplo, pode dar milho? Sim. Pode dar ervilha? Sim. Pode dar cenoura, que é bom para os olhos? Pode também. Pepino? Sim. Procurar sempre não botar vegetais que sejam em conserva, porque a conserva existem elementos que são colocados justamente para manter a alimentação ali. E essa conserva, por exemplo, vamos botar um exemplo, a azeitona. A azeitona tem muito sal naquela água ali. A azeitona in natura, ela não é salgada. Se alguém não sabia, né? Então tu vai dar para o cão em conserva ou pepinos em conserva, que daí pode ir a utilização inclusive de vinagre ou tudo mais. Isso é realmente muito nocivo ao organismo do cão. Então,
você vai sempre trabalhar respondendo a tua questão, utilizando 50% de proteína e outras 50% desses vegetais que vão estar trabalhando em prol do organismo do seu cão. Isso é um ponto comum, ok? Além disso, as importâncias sobre o cuidado da alimentação, elas vão em uma grande escala. Por exemplo, sexta-feira hoje, estou realizando esse vídeo, dia nacional, internacional da cerveja, churrasco, pizza, hambúrguer, tudo de bom que vocês imaginam. Final de semana, geralmente, a gente faz churrasco no almoço. O que acontece? O cachorro fica do lado, porque o cheiro para ele é fantástico, o olfato do cão. Se para nós é gostoso, imagina para o olfato do cão, que é muito melhor que o nosso, sentir aquele aroma de carne assando. Geralmente o que a gente faz? Pega a carne salgada, tira uma lasquinha ou então um salsichão com tempero e a gente vai dando pro nosso cachorro que está ali do nosso lado, fazendo companhia, porque ele tá, poxa vida, com a cara ali triste, a gente se sente mal quase de não dar esse pedacinho de carne para ele e a gente vai acreditando que isso não vai fazer mal. Mas faz, pelos temperos, pelo sal, na pizza, pelo carboidrato. Tem gente que às vezes serve copo de cerveja, familiares meus, que eu já vi isso. Serve um copo de cerveja, dá pro cachorro lamber a espuma para ver qual é a reação dele. Pessoal, não é uma questão de ver a reação do cachorro, é uma questão da saúde do seu cachorro. Você não vai experimentar algo que é ruim para você. Se você sabe que faz mal, por exemplo, você tem um iogurte estragado na geladeira, você está sentindo o cheiro de iogurte, por que você vai provar? Você não vai fazer isso contigo, por que vai fazer com um cão? Não pode. Então, segura a onda, final de semana aproveita você, o seu cão mantém a ração. Quer modificar? Utilize as receitas no e-book. O e-book vai te trazer receitas deliciosas que o seu cão vai poder comer, misturado inclusive na ração, e eu tenho certeza que ele vai adorar. É o churrasco que ele pode comer, respeitando a alimentação que seu cão pode ter. E além disso, aí a gente vai para essa última parte, que é muito importante, que são os alimentos proibidos. E a pergunta, mas Luiz, por que proibido? Por exemplo, no vídeo que eu falei no início da nossa live aqui, eu comentei sobre um vídeo que eu fiz de 1 minuto que gerou diversos comentários, críticas, porque principalmente por uma fruta, o abacate. Mas Luiz, eu dou abacate para o meu cachorro a vida inteira e nunca teve problema. Mas Luiz, aí o comentário do comentário de outra pessoa, eu também, que bom que você falou, já estava me sentindo culpado. Enfim, algumas informações dessa forma. Gente, não é veneno. Você dá um pedaço de abacate ou então um quadradinho de chocolate, algo. O cachorro ele não vai sair vomitando, não vai sair com diarreia. Ele não vai ter algum problema naquele momento. O que eu defendo e o que os estudiosos defendem é que essa ração, então essas comidas, elas são nocivas a um médio e longo prazo. Então, muito obrigado. Aqui tem uma frase: gostaria de parabenizar pelo conteúdo, suas lives são maravilhosas, obrigado. Fique à vontade para participar delas. Por favor, dúvidas ou então foto que você tenha do seu cão, mande, que a gente coloca aqui no Instagram para colorir mais, deixar mais a cara de vocês, colocar a foto dos seus cães. Com certeza a gente fará isso. É só mandar para nós que a gente coloca aqui o seu cão, o cão da semana. A gente pode definir um dia, toda segunda ou todo domingo, a gente coloca uma foto do cão, da foto mais bonita aqui, o Adestra Cão. As pessoas que trabalham aqui vão analisar qual é a foto mais bonita e a gente vai colocar a foto da semana. Então, por favor, mande você aí também para concorrer. E bom, pessoal, voltando à linha de raciocínio sobre a questão da alimentação, por que a gente não dá e por que esses alimentos são proibidos? O organismo do cão, e isso na primeira live eu falei para vocês, desde muitos anos até hoje, o cão ele vem acompanhando a nossa evolução. E dessa forma, a alimentação dele vem ficando cada vez mais parecida, onde que o cão era apenas carnívoro, tal qual lobos, hoje uma alimentação equilibrada é o melhor caminho para o cão, assim como nós. Porém, existem alguns poréns, né? Perdão da redundância, que faz com que o seu cão tenha algum problema com algumas comidas que nós comemos. Número 1 é o maior vilão: carboidratos. Os carboidratos,
eles possuem uma substância em que o cão ele não produz as enzimas necessárias para dissolver essas moléculas de carboidrato no organismo. Então ela entra, acumula, deixa o seu cão literalmente gordo, né? E isso faz, ou obeso, e isso faz justamente com que ele se sinta, fique mal de saúde, que ele não responda aquilo que a gente espera de uma postura ideal, de um comportamento ideal do cachorro, e isso é muito negativo. Então a gente tem que ter esse controle. Primeiro, carboidrato fora. Pedacinho de pizza, se veio aí agora, você está me assistindo, está comendo uma pizza e o seu cão está do lado, não dê para ele. Nem o recheio, porque vai ter o sal, o sódio, assim como o carboidrato, faz mal também para o cão. E aí a gente tem uma listagem muito grande de alimentos que você pode pesquisar no Google, ou então procure nos vídeos Alimentos Proibidos, eu cito elas ali, tá? Você pode ver as explicações em livros, diversos livros, hoje que tem diversas referências bibliográficas que vão ajudar você nessa questão da alimentação proibida, e ali você vai ver realmente o motivo desses alimentos serem tão prejudiciais ao seu cão. O abacate, a uva, a cebola, o chocolate também são vilões por terem substâncias que se tornam tóxicas ao cão. E quando a gente fala em tóxico, a gente pensa que é algo mortal, ou então que é algo que vai fazer com que o seu cão, após ingerir, vai vomitar, vai passar mal. Não, não é isso. É a médio e longo prazo. Isso vai se acumulando no organismo e esse acúmulo no organismo pode fazer com que ele desenvolva alguma doença hereditária, alguma doença no seu sistema gastrointestinal, ou então, além disso, mais do que essa questão, ele pode apresentar sinais de sonolência, de cansaço, sem você entender ou achar que isso é normal da raça do seu cão ou então da personalidade dele. E isso pode estar relacionado diretamente àquilo que ele está ingerindo. Substâncias tóxicas essas que no acúmulo, obviamente, podem trazer doenças mais graves. Mas geralmente o que acontece a ele, o que você pode notar, é essa prostração. Realmente ele está mais quieto, num canto. Procure em 1 mês, 2 meses, você dar ração adequada ou alimentação adequada ao seu cão e depois corta essa alimentação, enfim, ou continua com essa alimentação e começa a dar essas substâncias. Tá? A gente não, na verdade, isso não é algo que a gente indique, porque seu cão vai ficar mal. Mas eu sei que tem muita gente curiosa, infelizmente, que quer fazer teste, faz teste, você vai ver esse resultado no seu cão. Mas nós não aconselhamos, porque veterinário é caro e certamente você, em médio prazo, no máximo 2 meses, 3 meses, você vai ter problema com seu cão. Eu acredito que você não queira isso para ele, né? E a gente tem estudos suficientes que podem já balizar essa decisão de não dar essas comidas e não precisar fazer teste algum, porque já foi feito anteriormente. Você vai ter todos os resultados numa simples pesquisa ali pelo Google, ok? Então é isso, pessoal. A alimentação canina, os tópicos, fazendo um resuminho agora daquilo que a gente falou. Para o adestramento, é muito interessante você sempre ter disciplina na hora da ração, horários específicos, 3 alimentações por dia, pode ser dividido, manhã, almoço, final da tarde ou noite, depois de um exercício físico. Você organiza mais ou menos esse calendário. Aí você me pergunta, Luiz, não tenho como almoço na minha empresa. Ok, 2 alimentações pelo menos. Não deixe exposto a ração, ok? Então, desculpa pessoal, tive um corte. E, enfim, é exatamente isso. Você coloca então serve as 3 alimentações, ou 2. Nunca deixe exposto para o seu cachorro comer sem o seu controle, que isso vai ajudar bastante no adestramento. Rações, procurem comprar sempre super premium, ok? Se você não tem condições, você então adquire o nosso e-book, ou então fique ligado no nosso curso Adestra Cão, onde eu vou estar falando mais sobre essas receitas, para que você possa fazer e você vai economizar muito dinheiro com isso, fazendo com que o seu cão tenha uma alimentação
relacionada e equilibrada, tal qual uma ração super premium. Então, isso é muito importante para o seu bolso, para a saúde do seu cão também, né? E além disso, o que a gente terminou falando foi sobre as questões das alimentações proibidas, esses alimentos que devem ser evitados, a lista é grande, você faz uma procura aí na internet, ou então acompanha aqui as nossas redes sociais que a gente fala bastante sobre isso, sobre todos os cuidados que você deve ter com o seu cão, que isso faz com que você, principalmente, entenda aquilo que é bom para o seu cão, aquilo que não é bom, o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, e dessa forma ter essa sinergia, essa troca com o nosso cão, para que a gente possa ter realmente uma vida muito mais tranquila, com seu cão obediente, saudável, feliz, tal qual como você e a sua família também. Desejo para vocês então uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Fiquem ligados na Destracão, a gente vai trazer ainda muitas novidades para você. E um abraço. Fiquem ligados nas próximas lives. A próxima live, então, essa próxima segunda-feira eu vou realizar. E quinta-feira, tá? Semana que vem, então, serão duas, segunda e quinta-feira, sempre às 8 horas da noite. Vou estar falando bastante aqui sobre cachorro, sobre os cuidados que são necessários e sobre todos os assuntos que nós adoramos falar deles, ok? Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.